Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Marlene e o meu conteúdo é sobre casos criminais. Então desde já, se tu que estás a ver este vídeo gostas deste tipo de assunto, casos misteriosos, coisas bizarras, inscreve-te no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. O caso que eu vos trago hoje é mais um caso de um desaparecimento misterioso, é o caso do Bryson Perry, que desapareceu misteriosamente da própria casa. Bryson Kane Perry tinha 20 anos quando desapareceu de Skidmore, Missouri, a 11 de abril de 2001. Nasceu a 24 de fevereiro de 1981, era filho de Bob e Rebecca Perry e tinha um irmão mais novo, Philip. A família vivia na cidade de Skidmore, no Missouri, nos Estados Unidos. Skidmore era uma pequena cidade com cerca de 300 habitantes, mas apesar de ser uma cidade pequena, com pouca gente, era conhecida pela alta taxa de criminalidade e vários assassinatos. Um deles ocorreu poucos meses antes do Bryson nascer. Ken McElroy era conhecido por ser o mauzão da cidade. Ele causava imensos problemas, imensos distúrbios, era detido imensas vezes, mas era sempre libertado. E um dia a comunidade fartou-se desta situação e alguém decidiu colocar um ponto final nesta situação da pior forma. E o Ken foi assassinado com vários disparos em praça pública. Eu não sei se alguém chegou a ser acusado por este homicídio, mas pelo aquilo que eu percebi, ninguém foi acusado. O Bryson era um rapaz inteligente, ele graduou-se na universidade em 1999, era respeitador e não se metia em confusões. Depois de acabar os estudos, ele conseguiu alguns trabalhos pela cidade como carpinteiro, trabalhou também num zoo e passava o tempo no ginásio a treinar e era cinturão negro em luta livre. O facto de ele ser cinturão negro em luta livre pode ser importante neste caso porque se ele era cinturão negro, ele sabia várias técnicas de defesa, sabia como se defender ele próprio e então pode mostrar-nos que não seria fácil uma pessoa sozinha conseguir fazer-lhe mal, conseguir derrubá-lo, porque ele sabia técnicas de defesa, ele conseguia tomar conta dele próprio e isto talvez seja importante no caso. Os pais dele acabaram por se divorciar, foi uma separação amigável, mas nós não sabemos o verdadeiro impacto que isso pode ter tido no Bryson. Ele escolheu ficar a viver com o pai, eles eram bastante próximos, partilhavam vários pensamentos e o pai do Bryson tinha também vários problemas de saúde e então o Bryson quis ficar perto dele. A 7 de abril de 2001, o Bryson foi até a casa de um dos seus vizinhos, um rapaz chamado Jason Bierman. O Jason terá drogado o Bryson e terá feito com que ele começasse a alucinar, a dançar nu e os dois acabaram por se envolver sexualmente. O Bryson contou o sucedido ao pai e disse ter certeza que tinha sido abusado, mas não queria que ninguém soubesse porque as pessoas iriam tirar conclusões precipitadas. Não se sabe se foi devido a isto ou não, mas o pai do Bryson acabou por ser hospitalizado. Não foi nada de grave e ele iria ter alta hospitalar dali a uns dias e o Bryson queria receber o pai em casa da melhor forma, queria arrumar a casa, ter tudo preparado para o receber e terá então chamado uma amiga para o ajudar. E chamou também dois homens que seriam dois mecânicos para consertarem o carro do pai que estaria avariado. E então, nesse dia, o Bryson esteve a limpar a casa com essa amiga e do lado de fora da casa estavam os dois mecânicos a arranjar o carro do pai. Estiveram a trabalhar a manhã toda, até que por volta das 3 da tarde, a amiga estava no andar de cima da casa e pela janela viu o Bryson a sair de casa. Ela perguntou-lhe onde ele ia e ele disse que iria colocar uns cabos velhos no barracão. Esse barracão ficava mesmo ali ao lado da casa, seriam uns 3, 4 metros, não mais do que isso, mas o Bryson estava a demorar muito tempo para voltar. Essa amiga pensou então que ele tivesse ido fazer outra coisa e como estava a chegar a hora dela ir embora, ela foi e os dois mecânicos acabaram por fazer o mesmo. Foram embora sem terem certeza se o Bryson tinha voltado ou não. O resultado disto foi que passou uma semana, o desaparecimento do Bryson não foi reportado e ninguém sequer deu pela sua falta. O pai acabou por não ter alta no dia em que estava previsto ter e ficou mais uns dias no hospital e só quando a avó do Bryson foi ao hospital é que o pai dele lhe perguntou onde estava o Bryson e o porquê dele não vir até ao hospital visitá-lo. Tinham passado vários dias e ele nunca mais tinha vindo até ali vê-lo e então ele perguntou à avó do Bryson o que é que se passava com o Bryson. A avó, achando estranho, decidiu ir até a casa e quando chegou lá ela encontrou todas as portas da casa destrancadas e o rádio ligado.
Mas ela pensou que o Bryson tivesse saído para ir passear com amigos e que se tivesse esquecido das portas destrancadas e o rádio ligado, porque ele era adolescente e os adolescentes muitas vezes cometem essas distrações. Então ela não pensou que nada de grave lhe tivesse acontecido. Foram passando vários dias e ela ia ligando lá para casa, só que o Bryson continuava a não atender e ela resolveu então voltar à casa. Quando ela chegou lá, ela encontrou a casa exatamente na mesma, o rádio ligado, as portas destrancadas e nem sinal do Bryson. Ela não sabia muito bem o que fazer, não sabia se devia contar ao pai do Bryson porque ele estava no hospital em recuperação e receber a notícia que o filho estaria desaparecido poderia fazer com que ele voltasse a piorar, então ela não sabia bem se devia contar ou não e chegou à conclusão que o melhor era ligar para a mãe do Bryson, a Rebecca. Começaram a ligar para todos os amigos do Bryson que elas conheciam, mas ninguém sabia de nada, ninguém o via há dias. 6 dias depois de ter sido visto pela última vez, o Bryson foi finalmente dado como desaparecido. Ele não tinha levado o carro nem a carteira com os documentos, a única coisa que ele teria levado era as roupas que tinha no corpo. Foram usados cães pisteiros para tentarem localizar o cheiro do Bryson, mas infelizmente as condições atmosféricas não ajudaram porque começou a chover e então com a chuva, com a umidade, os cães rapidamente perderam o rastro. A polícia decidiu então virar as suas atenções para as últimas pessoas que terão visto o Bryson. A amiga que o esteve a ajudar a arrumar a casa e os 2 homens mecânicos que estiveram a arranjar o carro do pai do Bryson. A amiga disse que ele saiu de casa por volta das 3 da tarde, dizendo que iria até ao barracão deixar uns cabos velhos, mas os homens que estavam a trabalhar mesmo em frente ao barracão disseram que não o viram, o que era praticamente impossível, porque se eles estavam a trabalhar ali, mesmo em frente à entrada do barracão, eles teriam que ter visto o Bryson, ou pelo menos ter ouvido ele entrar no barracão, mas eles disseram que não ouviram nada, o que é estranho, no mínimo estranho, porque se ele foi ao barracão, eles tinham que o ter visto. Quando a polícia foi até ao barracão tentar procurar os supostos cabos que ele terá ido deixar no barracão, eles não encontraram absolutamente nada. Mas 2 semanas depois, numa segunda busca, a primeira coisa que eles encontraram ao entrar no barracão foi os cabos ali mesmo à entrada da porta. O que levava a crer que alguém terá colocado ali os cabos, mesmo estrategicamente à entrada, para que quando alguém entrasse no barracão, a primeira coisa que visse eram os cabos. Por causa do material de que eram feitos e com a possibilidade de centenas de pessoas terem mexido naqueles cabos, não foi possível recolher impressões digitais. Nada fazia sentido neste caso, porque ele disse que foi até ao barracão, mas os mecânicos disseram que não o viram a entrar no barracão. Numa busca feita ao barracão não foram encontrados os cabos, mas misteriosamente 2 semanas depois os cabos estavam ali mesmo à entrada do barracão. A amiga disse que durante a manhã o Bryson terá começado a agir de forma um pouco estranha. A certa altura ele correu para a cozinha, abriu os armários e começou a tirar coisas aleatórias e depois saiu a correr pela porta dos fundos. Quando ele voltou e ela lhe perguntou o que é que ele tinha ido fazer, ele disse que não tinha feito nada, que não tinha feito nada, não tinha saído com coisas pela porta, não tinha feito absolutamente nada. Ela estava a sonhar, ele não tinha feito nada. Ele agiu assim, de forma estranha, que nada tinha acontecido. Ela disse também que a certa altura terá ido tomar banho na casa do Bryson, o que é um pouco estranho, porque eu não sei o nível de intimidade que eles tinham, mas ela, para ir tomar banho na casa dele é porque tinha alguma, se calhar, intimidade com ele, não sei, não faço ideia. Mas ela disse que quando saiu do banho, apanhou um dos mecânicos a mexer nos mesmos armários da cozinha que o Bryson tinha estado a tirar coisas aleatórias. E quando ela lhe perguntou o que é que ele estava a fazer, ele disse exatamente a mesma coisa que o Bryson, disse que não estava a fazer nada. Ele estava a mexer nos armários da cozinha, a vasculhar tudo, numa casa que não é dele, e não estava a fazer nada. Ela revelou também que sabia que recentemente o Bryson tinha começado a fumar marijuana e a tomar anfetaminas. Não sabemos se isso pode estar relacionado com o desaparecimento dele, mas o mais provável é que possa, porque nós sabemos que quando as pessoas tomam esse tipo de drogas, o cérebro pode ficar alterado, podem mudar o comportamento. Nós sabemos isso, eu já falei de vários casos aqui no canal em que isso provavelmente acontece, portanto, é provável que isso possa ter relação com o desaparecimento dele. As buscas continuaram e a hipótese mais provável era que o Bryson tivesse ido com alguém que ele conhecia, já que ele não lutou, ninguém se apercebeu de nada, não se tentou defender e não se esqueçam que ele era cinturão negro, ele sabia técnicas de defesa, portanto, se alguém o levou,
se alguém lhe fez mal, se ele foi provavelmente num carro com alguém, ele conhecia essa pessoa porque ele não deu luta e não se tentou defender, porque ninguém ouviu nada, nem a amiga, nem os mecânicos, ninguém ouviu nada, portanto ele conheceria essa pessoa e confiaria nela. Em 2003, Jake Wayne Rogers tornou-se suspeito no caso. Ele tinha sido preso por ter mutilado a área genital de um transexual, dizendo que tinha conhecimentos médicos e licença para exercer medicina. Foi também condenado a 30 anos de prisão por pornografia infantil. Durante as investigações, a polícia encontrou no computador dele mensagens que ele trocou num fórum onde dizia ter sequestrado e morto um rapaz loiro em Skidmore, no Missouri. Curiosamente, no mesmo dia em que o Bryson terá desaparecido. Ele disse que sequestrou esse rapaz, amarrou a uma árvore, abusou dele e depois matou, e o corpo nunca iria ser encontrado porque ele fez questão de o destruir. Nas buscas feitas à casa dele, a polícia não encontrou nada de mais, à exceção de um colar que era bastante parecido com os que o Bryson costumava usar. Quando questionado, o Jake disse que não tinha nada a ver com o desaparecimento dele e aquilo que escrevia no fórum eram apenas fantasias que ele tinha. Ele disse que viu o cartaz com a fotografia do Bryson a dizer que ele estava desaparecido e então inventou aquela fantasia na cabeça dele que tinha sido ele a sequestrá-lo e a matá-lo, e a verdade é que a polícia não encontrou nada que realmente provasse que ele poderia estar relacionado com o desaparecimento. Então não tenho a certeza, mas eu acho que ele deixou de ser suspeito. Em 2004, o pai do Bryson faleceu e em 2011 a mãe dele também faleceu. Até hoje o caso permanece aberto, mas à medida que o tempo vai passando, obviamente o caso vai se tornando cada vez mais esquecido e menos falado. E é um caso triste que infelizmente ainda não teve solução até hoje. Comentem aí em baixo o que é que vocês acham que aconteceu, eu gosto sempre de saber as vossas opiniões. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, sigam-me nas minhas redes sociais, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, e é isto, e até ao próximo vídeo. Tchau!